Agora nós vamos relaxar, meditar e dormir com uma leitura de sabedoria. Hoje eu trouxe alguns trechos bíblicos com base na sabedoria de Paramahansa Yogananda. Hoje eu vou falar da sabedoria de Jesus e vou continuar a nossa conversa sobre o perdão dos pecados e a lei do karma. Vamos lá? Em outro incidente, narrado nos Evangelhos segundo São João, Jesus ilustra dramaticamente a atitude divina para com os filhos de Deus que caem no erro. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Então ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te acusou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. João 8, 3 a 11. Nesta tensa confrontação, Jesus demonstra sabedoria divina, compaixão e habilidade espiritual a lidar com uma situação extremamente difícil. Ele lança um impetuoso contra-ataque aos hipócritas, que, cheios de falsa santidade, escondiam seus próprios pecados e vinham condenar a mulher culpada, além de comprometê-la com a não observância da lei de Moisés, caso ele ousasse demonstrar misericórdia para com ela, ignorando assim a lei de Moisés. Então Jesus os humilhou, sugerindo: Nenhum de vós está livre de pecados. Acaso não deveríeis lançar acusações de culpa e pedras de condenação, primeiramente sobre vós mesmos? As palavras de Jesus aplicam-se de formas variadas nos assuntos práticos da vida. Somente um homem de elevada espiritualidade e que esteja livre do pecado pode com justiça lançar as pedras da crítica sobre aqueles que possuem mentalidade materialista, a fim de despertá-los.
Qualquer pessoa capaz de refrear seus pecados mediante o autocontrole pode lançar uma pedra de última advertência sobre um pecador desenfreado. E não se deve lançar as pedras das críticas sobre os demais por nenhuma falta, caso o acusador abrigue a mesma imperfeição. Os que são espiritualmente ignorantes não têm o direito de criticar a ignorância espiritual alheia. Os indivíduos com apego sensoriais específicos não devem criticar outras pessoas que possuem as mesmas fraquezas. Somente as pessoas que não cometem erros em suas interações sociais estão justificadas ao criticar tais erros cometidos por outras pessoas. Jesus, com efeito, falou: ninguém na multidão estava sem pecado. Portanto, não lhes foi possível, de sã consciência, condenar-te. Com minha divina percepção e sabedoria, nem eu te condeno perante Deus. Embora tenhas pecado por ignorância, de agora em diante, segue o caminho da virtude. A consciência crística presente em mim te salvou das consequências de tuas ações adúlteras do passado. Jamais voltes a se identificar com a luxúria insaciável de efeito devastador para a tua verdadeira felicidade espiritual. Se reincidires em tuas ações pecaminosas, elas rapidamente voltarão a se converter em hábito, compelindo-te a pecar mesmo contra a tua vontade. Nesta escravidão desventurada, sofrerás uma terrível condenação social, mental, moral, espiritual e físico, da qual te será muito difícil ser absolvida ou libertada, seja por meio dos teus próprios esforços, seja mediante a ajuda dos demais. O adultério não é apenas um crime social, mas também um pecado contra a felicidade divina. O comportamento adúltero conduz à ruptura do matrimônio, à desarmonia social e à perda dos autênticos valores do amor. Aqueles que adotam uma conduta sexualmente promíscua, em vez de transmutar a energia sexual para utilizá-la em propósitos construtivos, privam de energia vital seu corpo, de paz e felicidade da sua mente, e de bem-aventurança e sabedorias divinas à sua alma. Jesus compreendia a natureza humana e a sua fraqueza que induz as pessoas a ceder às transgressões sexuais. Ele sabia que a perseguição social ou religiosa não pode extirpar hábitos sexuais perniciosos que tenham profundas raízes no cérebro e na mente. Mas sabia também que essas compulsões prejudiciais podem ser superadas por um indivíduo arrependido que compreenda em profundidade os efeitos destrutivos desses hábitos e que, para erradicá-los, adote medidas apropriadas de autocontrole, força de vontade
boas companhias e meditação. Uma vez que o indivíduo arrependido se liberte da subjugação dos hábitos sexuais, acumulando energia vital no cérebro por meio da meditação profunda, o que também atrai a intercessão do seu guru ou salvador e a graça redentora de Deus, o penitente não deve reavivar esses hábitos, nem os sofrimentos que os acompanham, semeando novas sementes de atividades sexuais ilícitas no frágil solo da sua mente. Disso resultarão a bênção e a exortação de Jesus. Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. A lei do karma não deve nos levar a uma atitude fatalista, mas capacitar-nos a diagnosticar de modo científico todas as ocultas sementes de sofrimento potencial que nós mesmos criamos, para que, no seu devido tempo, possam ser destruídas, ou pelo menos ter o seu desenvolvimento reduzido por meio de métodos físicos, mentais ou espirituais. As sementes de más ações que tenham sido despojadas do seu poder não serão capazes de germinar repentinamente para causar sofrimento a quem está despreparado. De acordo com as leis de alguns países, um juiz tem autoridade para condenar um delinquente juvenil e a permanecer durante 3 anos num reformatório. Mas o juiz costuma ter a prerrogativa de atender a essa sentença a um sursis, que é uma suspensão condicional da pena, caso o jovem transgressor se arrependa e prometa se comportar corretamente. De modo similar, segundo a lei do karma, a pessoa que age mal precisa colher as consequências das suas ações. Entretanto, se o malfeitor corrige o seu comportamento errôneo e recorre a Deus pedindo clemência, orando e meditando com profunda devoção, Deus, que é o autor da lei do karma, pode lhe conceder a anistia da punição, o que lhe permitirá expiar a sua sentença com medidas que neutralizem os erros passados, tais como ações corretas e a transformação da consciência por meio da meditação. Olhai por vós mesmos, e se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Lucas 17, versículos 3 e 4. Considerai as seguintes verdades. Se o teu irmão age contra os teus nobres desejos e bons princípios, disciplina-o mencionando os efeitos de suas más ações. E caso ele se arrependa sinceramente de seu mau comportamento, perdoa-o, mesmo que
ele repita a ofensa 7 vezes em um dia. Jesus está dizendo que não importa quantas vezes um homem se torne presa do mal, a divina imagem em seu interior permanece imaculada e é digna de consideração. Tão logo o malfeitor se arrependa, o invólucro do mal desaparece para revelar o resplandecente e verdadeiro eu. Quando o malfeitor se arrepende, mas não recebe perdão e continua a ser acusado de tal modo que se sente culpa pelo erro que já abandonou, volta a implantar-se nele a consciência de um mau procedimento. Se a sua vontade se enfraquece por causa do desalento e ele absorve essa sugestão, ele pode outra vez ceder ao erro. Portanto, a psicologia do perdão consiste em ajudar o transgressor a remover permanentemente da sua alma a máscara do mal, encorajando-o a cultivar um bom karma. Embora não se deva abrigar sentimentos impiedosos no coração, tampouco se deve expressar indulgência a um malfeitor que não se arrependa sinceramente das suas más ações. Caso contrário, tal clemência apenas o faria se sentir justificado por reiterar de forma deliberada o seu mau comportamento. Entretanto, um irmão deveria perdoar tantas vezes quanto possível outro irmão acometido pelo erro. Se o ofensor procura de fato abandonar o seu mau comportamento, ainda que volte a cair ocasionalmente devido à fraqueza da sua vontade e à força dos hábitos físicos sensuais. Estender repetidas vezes a nossa mão de clemência a um irmão arrependido significa espelhar o exemplo do Pai Celestial, que a todos nós perdoa em inúmeras ocasiões e infinitas vezes. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe hei de perdoar? Até 7? Então Jesus lhe falou: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um
um dos outros servos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os outros servos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Mateus 18, 21 a 35. A história acima sobre o rei e seus servos é mais uma ilustração de como opera a lei do karma, a lei de causa e efeito. Nesse relato, Jesus enfatiza que os efeitos de más ações já realizadas podem ser modificadas pelo poder neutralizador da oração e das boas ações. No entanto, além de receber a graça atenuante da ajuda e do perdão de Deus, cabe também a quem os recebe a obrigação de aprender a perdoar os pecados cometidos contra ele por seus irmãos arrependidos. Quando os seres humanos se sintonizam com Deus por meio da oração profunda e meditação e percebem sua própria divindade, a perfeita imagem da alma dentro de si, eles não necessitam sofrer por seus maus ou seus erros humanos do passado. Mas, se depois dessa experiência estática, sua consciência retoma os hábitos mortais, eles perdem essa liberdade em relação ao karma e voltam a ser governados pela rigorosa lei de causa e efeito. Jesus utilizou o exemplo do perdão de nossas dívidas como uma referência à anulação da dívida kármica, ao fato de que é possível escapar da lei do karma, identificando-se com Deus por meio da fé, do amor e da oração estática. Assim como o servo recebe o perdão da sua dívida quando suplica a seu rei. Contudo, se a pessoa alcança na meditação o indulto divino de seu karma e volta a se comportar de forma mesquinhamente humana, ao não perdoar os seus irmãos que pecaram contra ela, essa nova identificação com a vida e a conduta humanas fará com que ela se torne outra vez sujeita às leis inexoráveis do karma restritivo. Ao ser perdoado como um filho de Deus, o devoto deve se esforçar
esforçar conscienciosamente para conservar a sua identidade com a verdadeira imagem da alma, mantendo sempre uma atitude de misericórdia e de amor, à semelhança do seu Pai Deus. Então surge a pergunta: se um homem age mal contra o seu irmão, arrepende-se e é por ele perdoado até 70 vezes 7, liberta-se também o transgressor da operação da lei do karma? A resposta é muito complexa. É preciso considerar o mecanismo mediante o qual o ser humano está preso ao seu karma. As pessoas que acham que o mero arrependimento pode expiar os seus maus hábitos e que seguem se arrependendo após cada reincidência da má conduta, não receberão com isso a anistia do seu comportamento pecaminoso, não importa quantas vezes sejam perdoadas pelos outros. O arrependimento é um remédio para sanar as consequências das ações passadas. Ele serve apenas para manter a pessoa ciente dos dolorosos resultados das más ações, na esperança de evitar futuras repetições de experiências prejudiciais. E depois de se arrepender, a pessoa precisa abandonar para sempre o hábito nocivo. O arrependimento não se alcança golpeando-se o peito numa atitude de autocondenação ou, inutilmente, chorando sobre o leite derramado. Arrepender-se significa a tal ponto imbuir a mente de uma consciência de aversão ao mal, que a pessoa automaticamente se recuse até mesmo a pensar em ações nocivas, quanto mais a praticá-las. A menos que a mente aprenda a abominar as más ações, será muito difícil mantê-la imune às seduções da tentação. Em princípio, se um homem culpado se mostra arrependido quando recebe o perdão e não repete suas más ações, ele poderá no devido tempo se libertar da possibilidade de outra vez agir mal sob a influência de resíduos subconscientes das atividades prejudiciais. Com isso, não incorrerá em mau karma adicional proveniente da repetição de tais ações. E o bom karma resultante do seu melhor comportamento poderá pelo menos atenuar os efeitos de suas ações equivocadas do passado. É evidente, porém, que se ele recebe de seus semelhantes o perdão por sua má conduta, isso não o liberta necessariamente do sofrimento ordenado pela lei do karma, que governa o seu comportamento errôneo do passado. O único modo seguro de se libertar dos efeitos das más ações é arrancá-las pela raiz. Os padrões kármicos prejudiciais que a pessoa criou nas células do cérebro e na mente precisam ser cauterizados, seja pela intervenção divina, seja
pela utilização consciente do seu poder de vontade e da força vital para apagar todo o vestígio das más ações. Além da fé, da devoção, da oração profunda e das boas ações, conforme já explicado, as técnicas científicas de meditação são o método mais seguro de que o homem dispõe como ajuda para destruir todo vestígio de más ações do passado. Na meditação profunda, a mente se interioriza e entra em contato com a superconsciência da alma. Isso estimula os registros de boas ações armazenadas na consciência e na subconsciência do cérebro e neutraliza os vestígios das más ações ali presentes. A atenção e a energia vital são forças inseparáveis que atuam no cérebro e no sistema nervoso durante todas as atividades físicas e mentais do homem. Quando a atenção é focalizada em determinada atração sensorial, a energia se dirige ao exterior e se identifica com esse prazer sensorial específico. No entanto, por meio da concentração profunda, seja num pensamento bom ou mau, a atenção se interioriza. Quando o mau pensamento é interiorizado, mediante a concentração, por exemplo, ao remoer um desejo luxurioso ou um sentimento vingativo, ativam-se os registros de más ações no cérebro, estimulando a sua frutificação e, ao mesmo tempo, diminuindo a efetividade dos padrões kármicos benéficos. Quando um bom pensamento é interiorizado por meio da meditação profunda, a mente focalizada no interior retira a força vital do sistema nervoso, concentrando-a nas células cerebrais. A natureza calma e poderosa da força vital concentrada estimula os traços harmoniosos das boas ações e arranca pela raiz os vestígios desarmoniosos das más ações. Em resumo, existem diversos métodos para superar os efeitos das más ações do passado, ou seja, para receber o perdão dos pecados, a absolvição dos efeitos kármicos de ações que são contrárias ao bem-estar do nosso verdadeiro eu ou que trazem outro tipo de consequências indesejáveis. O primeiro método é a meditação divina, especialmente quando o devoto alcança os estados mais elevados de realização espiritual e de consciência de Deus. Essa é a maneira mais segura de consumir os resíduos de todas as más ações desta vida e de encarnações anteriores, bem como de estimular os traços das boas ações. Número 2. Um método efetivo, embora mais lento, para neutralizar gradualmente o mau karma
consiste em harmonizar todas as ações físicas e mentais com as leis eternas do comportamento correto, incluindo a prática da oração profunda, da devoção e a fé. Número 3. As almas adiantadas, ou os emissários de Deus como Jesus, têm o poder, pela força de vontade, de recarregar com energia cósmica o cérebro do devoto receptivo, o que cauteriza as raízes dos males kármicos passados e dos hábitos prejudiciais alojados nas células do cérebro e impregnados na mente. Número 4. Existe uma técnica metafísica excepcional, mediante a qual grandes mestres e os yogis adiantados podem eliminar os traços de ações kármicas aprisionantes acumulados ao longo de muitas e muitas vidas. Quando tal alma adiantada identifica sua consciência com Deus, durante o êxtase da meditação profunda, ela modifica sua condição de ser humano, sujeito ao karma, e transforma-se em perfeita imagem de Deus, ou alma divina. Entretanto, a menos que esteja totalmente liberta, ela tem de retornar à sua condição humana quando desce desse estado de êxtase na meditação. É então que surge a lei do karma, com seu juízo peremptório, para punir o indivíduo cuja transformação foi apenas temporária. Este, porém, diz a lei inteligente: não podes punir-me pelos erros de um ser humano que, devido à ilusão, sonhei que eu era. Por meio da sabedoria, reconquistei a consciência de meu verdadeiro eu, uma perfeita imagem de Deus, livre dos grilhões do karma. Mas a lei do karma insiste. Não importa se agora és um mestre ou se antes fosse um ser humano comum, és ainda o mesmo ser individualizado e, portanto, precisas pagar pelo karma humano do passado que te falta saldar. O mestre, vendo-se de tal forma confrontado, adota um método engenhoso para pagar toda a dívida kármica que lhe falta. O mestre, ou yogi, mergulha no estado de percepção da alma e encontra nos arquivos da sua superconsciência, precisamente, todos os traços kármicos de suas ações passadas, que ainda o mantém preso. Passa então a resgatar essas dívidas em 1, 2 ou vários corpos que ele mesmo cria numa visão. Ele cria uma experiência em tudo semelhante à real. Por exemplo, se durante 5 encarnações o yogi teve uma vida mundana em que não superou os hábitos materialistas, ou cujos desejos permaneceram insatisfeitos, em sua visão, ele cria 5 corpos que passam pelas experiências necessárias e cumprem os papéis dessas 5 vidas diferentes em
questão de horas. Então, o mestre diz a lei do karma. Graças à intensidade de minha concentração e à minha consciência divina, experimentei nas 5 vidas materializadas em visão todas as consequências do meu karma. Agora estou livre. Tão logo se manifestam e se experimentam os efeitos kármicos das más ações, seja em sonho consciente ou visão criados pelo próprio penitente, em alguns minutos ou poucas horas, ou nos acontecimentos comuns da vida, ao longo de vários anos, a lei kármica é satisfeita e ele é perdoado. Livra-se desse débito kármico específico. As almas que são sujeitas à ignorância não aprendem a lição redentora de uma experiência, mesmo quando esta se repete várias vezes ao longo de muitos anos ou de muitas vidas. Mas o homem sábio, por meio da concentração profunda, compreende em poucos minutos a verdade de determinada experiência. Esse método singular de saudar o karma mediante uma visão não está ao alcance do devoto aspirante comum. Ele pode ser utilizado somente por aqueles que sejam muito adiantados e que se encontrem em sintonia com a consciência cósmica, possuindo assim total controle sobre a energia cósmica que tudo cria. Por meio dessa energia cósmica e utilizando seu poder de vontade, eles podem materializar visões ou cópias da realidade. Aplicando o mesmo método, as almas muito adiantadas podem ocasionalmente oferecer sua consciência evoluída para saudar o karma de outras pessoas de forma acelerada e condensada. E, em quinto lugar, é o método pelo qual os grandes mestres podem esgotar os traços de suas ações. Então, enquanto também tomam sobre si o karma de outras pessoas. Os mestres e os salvadores, como Jesus, podem oferecer o seu corpo para que experimente não apenas o seu próprio karma, mas também o de outras pessoas, a fim de ajudá-las no caminho da libertação. A crucificação de Jesus é um exemplo. Jesus não foi crucificado para cumprir um dramático plano cósmico de acordo com a vontade de Deus. Seu sofrimento na cruz foi resultado de algumas de suas próprias ações e de haver tomado sobre si parte das consequências dos atos pecaminosos dos seus discípulos e também dos seus seguidores. Jesus sabia que, ao pregar a verdade, desafiando a autoridade política e contrariando os cânones e tradições da religião, ele atrairia inevitavelmente o karma da morte. Com a obra que levou avante durante a sua encarnação, ele havia criado uma causa que, de acordo com a lei
e o entendimento prevalecente daquela época estava destinada a ter consequências fatais. Ele também sabia que, ao perdoar as más ações de seus discípulos e de outros, assumir o débito kármico deles, o qual teria de pagar com o sofrimento do seu próprio corpo, com a finalidade de alcançar o mais elevado aperfeiçoamento da consciência divina, para ele próprio e para os demais, e também para saldar o seu próprio karma e o dos outros. Permitiu conscientemente que o seu corpo fosse crucificado, e com esse sacrifício supremo libertou-se das sujeições cósmicas da sua encarnação mortal. E tanto ele como os outros reconquistaram a sua imortalidade. No plano mais elevado da sua imortalidade e onipresença, Jesus, como um Salvador mundial, assim como outros salvadores e grandes mestres, prossegue com sua missão de redimir almas. É evidente que existem muitos fatores envolvidos no perdão dos pecados, seja por parte de Deus ou da consciência adiantada do homem. O evidente consolo é que todo ser humano pode ter absoluta certeza da sua emancipação final, caso se esforce ao máximo para se redimir. O homem foi criado essencial e eternamente à imagem de Deus. Os pecados de 1 milhão de vidas não podem suprimir a perfeição da sua alma. Não há razão pela qual ele deva prosseguir com uma existência de ignorância e de sofrimento. No Bhagavad Gita, o Senhor declara: assim, aqueles que se apegam a mim permanentemente e que me cultuam com amor, confiro-lhes a sabedoria discernidora, Buddhi e Yoga, pelo qual eles afinal me alcançarão. Por pura compaixão, eu, o morador divino, neles acendo a luz radiante da sabedoria, que expulsa as trevas nascidas da ignorância. Pelos métodos adiantados de meditação e pela graça do perdão divino, o homem pode expiar rapidamente os erros das suas muitas vidas passadas e alcançar a libertação, reconquistando a perdida e esquecida perfeição da sua alma e a imortalidade dela em Deus.